Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João, o Evangelho de Cristo, segundo o relato de João. Capítulo 6. João, capítulo 6. O nosso texto é do 22 ao 40, dando continuidade também à nossa exposição do Evangelho de João. Mas a porção que nós vamos nos concentrar está mais do 35 em diante. O texto que nós lemos e estudamos da última vez é Jesus andando sobre o mar, do 16 até o 21. Após isso, Jesus, ele ainda com a grande multidão ao seu lado, ele conseguiu embarcar e ir para o outro lado, atravessar o mar no meio da tempestade, mas depois outras pessoas seguiram a Jesus. O versículo 23 diz isso, e a multidão continuou seguindo até Jesus. E Jesus vai dizer que eles estavam indo atrás de Jesus, não porque queriam ouvir a Jesus ou porque amavam a Jesus, mas porque Jesus fez um milagre da multiplicação do pão, dos pães e dos peixinhos. E aí do versículo 31 em diante tem ali uma discussão que nos dias, os antepassados deles, Deus enviou o maná do deserto aos judeus ali saindo do Egito, E aí do 32 em diante, nós vamos ler a partir do 32 em diante. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aqui eles estavam pensando no maná lá do deserto que Deus tinha enviado, e Jesus já estava falando de um outro tema. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos o que me deu. De todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença. Agradecemos porque é um privilégio poder estar aqui reunidos como igreja e poder adorar ao Senhor e poder entoar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, estamos com a Tua palavra aberta e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Não aquilo que nós, porventura, tenhamos pretensão de ouvir nessa noite, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Ó Deus, se for algo para nos confrontar, se for algo, ó Deus, que talvez vai nos chacoalhar, ó Deus, nos trazer uma realidade verdadeira, que assim seja. Ó Deus, e que a Tua palavra alcance o propósito, ó Deus, necessário nessa noite, que é salvar vidas, para a honra e glória do Teu nome. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento,
repreenda tudo aquilo que Satanás queira tentar contra nós, tirando o nosso foco, a nossa atenção, e nos faça pensar e olhar somente para a Tua palavra neste momento. É o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, tendo como esse texto, né, como base, olhando para esse texto, nós vamos tratar de um tema muito importante e muito necessário para nós. Vamos falar hoje sobre a maravilhosa graça de Deus. Olhando esse texto que Jesus se coloca como pão da vida. Os judeus estavam brigando com Jesus dizendo, não, nossos pais receberam o pão do céu. E Jesus diz, o pão de Deus é este que está falando com vocês. Eu sou o pão da vida. O Senhor é aquele que realmente pode matar a nossa fome e saciar a nossa sede. Só Jesus pode fazer isso. Não há nenhuma outra, não há nenhuma religião, não há filosofias, não há nenhum outro entendimento a não ser a preciosa verdade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se você tem uma fome que é insaciável, eu não estou falando fome de alimento físico, sólido, mas uma fome que você não sacia, uma sede que você não sacia com coisas seculares ou materiais, você hoje vai entender que Jesus, como Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Nós vamos olhar para esse texto e à luz dessa doutrina maravilhosa que é a graça de Deus, e nós vamos ver alguns princípios importantes pensando nisso. E pensando em graça, meus irmãos, o sentido original dessa palavra, lá do hebraico ainda, ele tem um sentido comum de favor ou boa vontade. Isso levado em consideração a graça de Deus para nós, como Ele nos dá e nos concede, nos dá a ideia das bênçãos de Deus, que Ele nos dá livremente, gratuitamente, e não em consideração a qualquer reivindicação nossa ou mérito. Graça é algo que Deus nos dá livremente, espontaneamente, gratuitamente, sem nenhum merecimento nosso. Não há nada que nós podemos fazer para alcançarmos a graça de Deus. Ele tão simplesmente nos dá a sua graça. Aquele que Ele quer, aquele que Ele escolheu. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque isso, de certa forma, tira a responsabilidade do homem e deixa Deus, e nos faz entender que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. Essa graça, ela é expressada no plano de salvação que Deus tem para nós, que Deus estabeleceu para nós desde antes da fundação do mundo. E a gente começa a ver esse plano de salvação lá no momento que Adão e Eva pecam, onde o Senhor diz que teria inimizade entre o homem e a serpente, e o descendente do homem, ali uma referência ao próprio Senhor Jesus, pisaria na cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. Ali já tem um clareamento sobre o plano de Deus com respeito à salvação do homem. O homem que é pecador, o homem que precisa de Deus. E aí nós vamos para o texto que nós lemos no início do culto, Efésios, capítulo 1, o versículo de 3 a 7, diz que bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É interessante dizer aqui que não são bênçãos materiais, porque geralmente quando nós falamos em bênção, nós estamos pensando em coisas materiais, coisas que nós precisamos. Senhor, o negócio está complicado, abre as portas para eu pagar uma conta, abençoa a minha empresa, me ajuda a comprar um carro melhor, me ajuda a trocar de carro, a comprar uma casa melhor, a melhorar as coisas aqui em casa, trocar um móvel, trocar a televisão, ainda mais em Copa do Mundo, todo mundo quer uma televisão melhor. Quando a gente pensa em bênção,
A gente geralmente pensa em coisas materiais, mas o texto está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, que todo o plano de Deus para a nossa salvação converge em Cristo, direciona para Cristo, começa e termina em Cristo. Versículo 4 de Efésios 1 diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A nossa salvação, o plano de Deus para nós, é um plano que data antes da criação do mundo. Então, quando Adão e Eva pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ah, pecaram, e agora? O que eu vou fazer? Como é que diz o Chapolin? E agora? Quem poderá me defender? Né? Como diz lá o Chapolin Colorado. Deus não pensou assim, e agora? Meu plano tinha arquitetado um negócio tão bonito e o homem pecou. O que eu vou fazer agora? Não. Antes da criação do mundo, antes de Deus pensar em criar tudo que nós podemos ver, pensar, imaginar, sentir, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus já tinha um plano estabelecido para a nossa salvação. E esse plano é para nos fazermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Somos filhos adotados de Deus. Porque Deus tem um filho, um único filho, legítimo, verdadeiro, Jesus Cristo. E todos nós, os demais, somos filhos por adoção. Mas nós bem entendemos isso, que um filho que é adotado tem os mesmos direitos de um filho nascido na casa. E assim nós recebemos todas as bênçãos que estão acessíveis ao filho por causa do sacrifício de Cristo. E nos predestinou para Ele como adoção em filhos. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. E no final do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, né, o sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo começa com a graça de Deus, meus irmãos. Tudo começa com a graça de Deus. E aí nós vamos, tendo a graça de Deus em mente, nós olharemos para esse texto de João e veremos esse plano de Deus em ação. Em decorrer dessa mensagem, lembraremos de alguns pontos doutrinários importantes, de alguns grandes homens do passado firmaram, e que hoje nós temos uma certa doutrina já estabelecida. Então eu vou falando aqui, vocês vão lembrando de alguns pontos principais, principalmente conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. E o primeiro que eu quero destacar, já no versículo 36 do texto que nós lemos. O versículo 36 diz assim: porém eu já vos disse, que embora me tenhais vistos, não credes. Jesus no versículo 35, ele faz uma afirmação muito forte e contundente: eu sou o pão da vida. Não é o maná que é importante, não é aquilo que Deus deu para vocês lá no deserto que é importante, mas eu mesmo. Se vocês querem saciar a fome que vocês têm de Deus, vocês precisam vir a mim. Se vocês querem saciar essa sede de uma vez por todas, assim como ele disse para a mulher samaritana, vocês lembram? Capítulo 4 de João, já estudamos isso há um tempo atrás. Jesus disse para ela: olha, se você beber dessa água do poço aí, você vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E você terá uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Essa é a água que Jesus promete para nós. Não é algo que vai realmente, que vai apenas saciar uma sede física momentânea, mas é algo que vai resolver o nosso problema de uma vez por todas. E Jesus é enfático em dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Crê em Jesus. Você precisa crer em Jesus. E o versículo 36 nos mostra o nosso primeiro ponto. Nos ensina que todos nós somos pecadores. O homem é pecador e ele não consegue por si mesmo, de forma alguma, ir até Deus. No versículo 36 o Senhor diz isso:
Eu já vos disse que, embora vocês tenham me visto, vocês ainda não creram. Vocês não credes. Não credes naquilo que eu tenho ensinado. Não credes naquilo que vocês têm visto. Não credes. Porque vocês são pecadores. Porque nós temos o que os teólogos chamam, né? O homem vive aquilo que os teólogos chamam de depravação total. Todo homem é pecador, nascido em pecado. Davi disse isso: eu nasci em pecado. Eu sou um pecador. E nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia nos direcionando para essa verdade. O homem não é justo, o homem não é bom, o homem não é, ele não busca a Deus por suas próprias forças. Porque a sua índole é para o pecado. O desejo do seu coração é para o pecado. Meus irmãos, se você quiser fazer uma experiência e você pega uma criança recém-nascida e coloca ela num ambiente fechado e deixa ela crescer ali, sem contato com ninguém, e depois de um tempo você vai começar a ter contato com ela, você vai ver nos seus trejeitos, no seu linguajar, na sua forma de viver, traços, requisitos de pecado no seu caráter e na sua índole. Ela vai apresentar isso. Porque o pecado não é algo que vem de fora, mas é algo que está dentro de nós. Então não é eu me abster de coisas externas que vão me fazer não pecar. Mas eu sou pecador, porque o pecado habita em nós, dentro de nós. É o que aconteceu e não temos como evitar isso. Todos nós somos pecadores. E Jesus está dizendo isso: olha, eu já preguei, eu já ensinei, já falei, mas não credes. Vocês não creem em mim. Jesus está ensinando que o ser humano é incapaz de, por si mesmo, buscar ao Senhor. Nós vamos para Romanos capítulo 5, versículo 12. E esse texto vai dizer que assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui uma referência a Adão. Assim como Adão errou, pecou, a partir de Adão o pecado entrou na história da humanidade. E o pecado leva à morte. Não a morte física apenas, né? Que por causa do pecado também, mas principalmente a morte espiritual. E aí Romanos ainda, capítulo 3, versículos de 10 a 12, Paulo vai dizer: não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que deseja fazer o bem por si mesmo. Todos nós somos levados por uma índole pecaminosa. E por fim o versículo 23 de Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa expressão carecem significa estão separados, precisam, né, de Deus, mas estão afastados de Deus por causa do pecado. O texto de Efésios também, no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Uma pessoa morta não consegue expressar uma atitude, um sentimento, um desejo, algo bom. Ela está morta nos seus próprios pecados. Ela precisa, primeiramente, nascer para tomar atitudes boas. O pecado nos impede, meus irmãos, de buscarmos a Deus. Um pecador, ele não quer jamais viver uma vida em santidade. Um pecador jamais ele vai querer agradar a Deus. Um pecador evita tudo que é sagrado, porque um pecador está morto nos seus delitos e seus pecados. Ao próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar. Nós vamos para o versículo 37 de João 6, e nós vamos ver que a salvação, ela não é por mérito nosso, mas ela é resultado de uma eleição incondicional da parte de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos separou de uma forma incondicional.
Não porque ele nos viu e falou assim, fulano é bonzinho, fulano tem um coração agradável, fulano é propenso para a bondade, não. Como nós já vimos aqui, e toda a Bíblia vai nos levar para esse caminho, todos nós somos pecadores. Por nós mesmos nós não queremos coisas boas. Nós sempre queremos coisas que nos afastam de Deus. Obrigado. Pelo qual, em seu soberano agrado, e não por mérito algum previsto nos homens, ele escolhe alguns números pecadores, alguns dos números de pecadores, para serem receptores da sua graça especial do seu Santo Espírito. Então, para nós entendermos aqui o que é eleição, é quando Deus olha para alguns pecadores e ele escolhe algum desses pecadores para receber a sua graça salvadora. Isso é eleição. Isso é Deus fazendo. Isso é Deus salvando. Isso é Deus escolhendo. Isso é Deus separando. Aí não tem vontade de homem, mas tem vontade exclusiva de Deus. Aí você vai dizer, então pastor, então quer dizer que alguns são escolhidos para ir para o inferno? Meu irmão, minha irmã, todos nós, sem a graça de Deus, toda a humanidade sem a graça de Deus, iria para o inferno. Esse é o destino de todo aquele que nasce e continua vivendo no pecado. Mas Deus, na sua imensa graça, amor e misericórdia, Ele escolheu salvar alguns. Quem são esses? Eu não sei. Ninguém sabe. Por isso nós pregamos o Evangelho. Por isso nós falamos do amor de Cristo. Por isso nós falamos que você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque você pode ser um eleito, eu não sei quem é. Mas Deus sabe. E é essa palavra, a verdade do Evangelho, que vai tocar o seu coração e vai chamar você para a salvação. Deus é soberano em todas as coisas, meus irmãos. Deus é soberano na criação e também na salvação. Nós vemos muitos textos bíblicos que nos levam a esse entendimento. Mas tem um texto muito... 13 a 15. Aqueles muitos que estavam ouvindo. Ele diz, o proprietário respondendo a algum deles, disse, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? O contexto aqui é que Jesus conta uma parábola de alguns trabalhadores que estavam trabalhando na vinha, e alguns foram no início da manhã, outros uma certa hora da manhã, outros ao meio-dia, e outros no final da tarde, para resumir a história. E aí os que foram de manhã acharam que ia receber mais. Mas Jesus, começando para os que chegaram no final, que trabalharam apenas 1 hora do dia, pegou e pagou o preço cheio do dia. Quanto que é o dia? 1 denário? Pagou 1 denário. O que chegou 3 horas da tarde? 1 denário. O que chegou meio-dia? 1 denário. O que chegou 7 horas da manhã? Recebeu 1 denário. Aí o que chegou de manhã cedo reclamou. Senhor, mas não é justo. Nós trabalhamos o dia inteiro e esses aí trabalharam só 1 hora e o Senhor está pagando eles com o mesmo valor que está nos pagando. Aí Jesus está dizendo, olha, por que você está reclamando? O dinheiro não é meu? O que eu contratei com você eu não cumpri? Eu não combinei com você um preço? Eu não estou pagando o preço que eu combinei com você?
Agora, para você é ruim se eu sou bom para esses últimos que chegaram agora e eu pagar para eles o mesmo valor que eu combinei com você? Esse texto nos mostra, meus irmãos, nos dá base para entender que Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Nós somos dele. Ele nos criou. Ele nos fez. Então Ele escolheu alguns para a salvação e permitir que outros vão para a condenação eterna, faz parte da soberania de Deus. E a gente, em vez de reclamar pelos que não vão ser salvos, nós precisamos agradecer pelos que estão sendo escolhidos e por fazer parte dos escolhidos. Você é parte dos escolhidos? Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor é soberano. E nós temos aqui todo aquele que o Pai me dá. Isso fala de uma eleição incondicional. Efésios 1, de 4 a 5, o texto que nós lemos no início, diz que assim como nos escolheu nele. Nos escolheu nele, em Cristo. O Senhor nos escolheu em Cristo. O Senhor nos predestinou em Cristo. O Senhor nos chamou em Cristo. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que escolhe. É Deus que nos escolhe. Nós precisamos entender e aceitar isso. João 15,16, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Eu escolhi vocês. Então às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que a gente que escolheu a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu antes. Você só veio porque Ele te escolheu. Por isso que você veio. Aí Ele vai muitas vezes, né, amolecendo seu coração, você vai entendendo. E daqui a pouco seu coração se abre totalmente para o Evangelho. Então, em segundo lugar, nós temos aqui que a salvação, ela é uma eleição incondicional de Deus. Né? Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá. Mas o texto continua, ainda no versículo 37, diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que o Pai me dá, esse virá a mim. Aqui nós temos uma outra expressão que os teólogos chamam, que é o chamado eficaz. Ou seja, Deus não apenas escolheu, mas Ele chama. E quando Ele chama, é como nós chamamos da graça, é uma graça irresistível. Não tem como resistir o chamado de Deus. Então, se Deus escolheu, Deus vai salvar. Deus vai chamar. Eu escutei essa semana o testemunho, né, do pastor Augusto Nicodemos. Ele nasceu na igreja presbiteriana, nasceu num lar cristão, mas na adolescência ele deu uma rebelada, se tornou rebelde, que não queria ir na igreja. E os pais, até onde puderam, né, obrigá-lo, ele ia para a igreja. Mas o coração dele já estava bem distante do Senhor já há algum tempo. Aí quando ele chegou na fase adulta, ele resolveu sair da igreja. Aí ele saiu na igreja, né, ele gostava muito de moto, ele disse que criou um bando de amigos, né, todo desviado, né? Até a palavra é feia, mas tudo desviado da igreja. Os amigos da época dele desviou quase tudo da igreja junto com ele. E ele criou um grupo de motoqueiros. E esse grupo de motoqueiros, né, andava, passeava, mas fazia também atos, né, errados, libidinosos, muitas vezes criminosos, né? E o tempo foi passando e ele cada vez se aprofundando mais no pecado, nos erros. Até um dia que eles estavam sem dinheiro e resolveram fazer um assalto. E aí ele falou com os amigos dele, todo mundo recuou. Ele falou: pois eu vou, né? Pastor Augusto Nicodemos. Ele falou: eu vou fazer o assalto. Aí ele foi num posto de gasolina, né? Acho que assaltou a conveniência, assaltou e levou um carro que tinha lá com o produto do assalto, né? E o tempo passou, né? E ele foi só se aprofundando cada vez mais, cada vez mais. E num determinado momento, já lá com seus 20 e tantos anos de vida, Deus tira ele daquele ambiente que ele estava. Deus chama ele novamente e traz ele para a salvação. E aquilo muda totalmente a vida dele. E aí ele estava dizendo assim: por que só eu? Porque todos os meus amigos também eram da igreja. Muitos deles morreram sem voltar para Jesus. Alguns estão presos, outros foram assassinados pelo estilo de vida que nós vivemos. Mas Deus olhou para mim de uma forma tão graciosa e me escolheu, e me chamou,
E a partir do momento que Deus chama, meus irmãos, não importa onde você está. Se é no crime, se é nas drogas, se é na prostituição, se é na roubalheira, se é numa vida ímpia, não importa. Deus vai te chamar e vai te tirar de lá. E vai te trazer para uma vida nova, uma vida na luz, uma vida na santidade. É isso que Ele faz. E esse é o maior de todos os milagres que nós vemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos ver milagres, né? Dente de ouro, as coisas acontecendo, papapá, pepepé. E o maior milagre que você pode ver é uma vida sendo transformada. É um pai que espancava os filhos, que batia na esposa. Era um pai que era alcoólatra, que estava nas drogas, e que Deus escolhe, separa e tira ele daquele ambiente e traz ele para a luz. Esse é o maior milagre, meus irmãos. E nós vemos esses milagres acontecendo todos os dias. Todos os dias, no nosso meio nós temos milagres assim. Então Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, Ele escolhe. Desse ambiente, Nicodemo chegou toda nova vida que o Senhor nos dá quando nós respondemos o importante, que é o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus. Quando nós começamos a ler o texto, o versículo 35 diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você precisa ir até Jesus e crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, colocar a sua fé em Cristo Jesus e aceitá-lo como seu Senhor. Essa vida nova, esse novo nascimento, essa regeneração que a Bíblia fala que é gerar de novo, ou seja, nascer de novo, exatamente isso. Como Nicodemos ficou se perguntando, como posso eu, homem adulto, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor não está falando de nascimento físico, mas de nascimento espiritual. Você precisa conhecer o nascimento espiritual. Mas em último lugar, para a gente terminar a nossa exposição aqui desse texto, Jesus fala que aquele que vai até Ele, aquele que recebe essa graça, aquele que é escolhido, aquele que é chamado, recebe esse chamado eficaz, que experimenta um novo nascimento pela fé, pelo arrependimento dos seus pecados, ele recebe essa nova vida em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela tem algo maravilhoso, ela tem a sua salvação garantida, ela tem uma segurança de que jamais perderá a sua salvação, de que jamais deixará de ser amada por Deus, de que jamais deixará de estar nos planos de Deus. Aquele que vai até Jesus, de forma nenhuma o Senhor Jesus lançará fora, que é o final do versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Ou seja, aqueles que o Pai me dá, eu não vou deixar eles embora. Então, meus irmãos, o nosso entendimento é que a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida, e ela tem a garantia da salvação. Ela jamais perderá a salvação. Não existe um entendimento de que alguém hoje pode estar salvo e amanhã não está. O entendimento nosso da palavra de Deus é que a Bíblia nos dá a garantia de que se eu me arrependi dos meus pecados, eu confiei em Cristo como meu Salvador, o Senhor me salvou, e a partir deste momento Ele jamais vai me abandonar. Ele jamais vai me permitir também que eu o abandone, que eu o deixe de servir. Por isso nós temos o que os teólogos chamam da segurança do crente. Jamais deixaremos de servir ao Senhor. E o texto continua, versículo 38 ao 40, o Senhor Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu.
Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, meus irmãos? Nenhum eu vou perder daqueles que o Pai me deu. Pelo contrário, né? Se o tempo passar e morrer fisicamente, no último dia vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar eles para uma viva e nova esperança, para uma vida eterna na presença do Pai, na presença do Todo-Poderoso. Essa é a garantia que nós temos. Se nós cremos no Senhor Jesus, a nossa salvação não é só para agora. Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 15, e falando sobre a ressurreição, ele fala, meus irmãos, se nós não cremos que nós vamos ressuscitar, nós somos os mais infelizes da terra. Porque se a nossa esperança está só para essa vida, ou seja, Deus vai me salvar só para eu ter uma vida boa aqui na terra, nós somos infelizes. Porque a promessa de Deus não é para essa vida agora apenas, mas é principalmente na vida que virá. Na vida que virá o pós-morte, a ressurreição e a eternidade com Deus. Essa é a maior promessa que nós temos e essa é a maior esperança do cristão. De que embora soframos aqui hoje, de que embora venhamos morrer fisicamente, um dia, quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos e nós seremos levados com Ele para a glória. Essa é a promessa. Mas a Bíblia também nos fala que a salvação é para hoje, é para o agora. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você começa a desfrutar de toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões espirituais. Ou seja, Deus começa a derramar e distribuir todas as bênçãos que são acessíveis para nós. Hoje, agora. Eu não preciso morrer para receber isso na vida eterna. Mas o hoje, o agora. Deus já começa a me abençoar. Já começa a me usar. Já começa a me mudar e me moldar. Hoje. A promessa da vida eterna é para hoje e para o porvir. E nós vemos como Deus é poderoso. E como Ele é cheio de graça e de amor. Acredito que nós todos entendemos que nós temos um Deus cheio de graça e misericórdia. Acredito que nós todos entendemos nessa noite que todos nós somos pecadores. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa considerada boa. Você não é criminoso. Você é um homem de respeito. Um homem de família. Gente boa, mas mesmo assim você é pecador. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos experimentar essa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Todos nós entendemos isso hoje. Entendemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que é soberano, que escolhe alguns menos. Nós entendemos que aqueles que são chamados para a salvação, aqueles que foram escolhidos por Deus, são chamados. E quando eles ouvem a voz do Espírito Santo, eles não têm como recusar. Eles não têm como dizer não, porque o chamado do Senhor é eficaz. E todos aqueles que recebem esse chamado, eles são regenerados para uma nova vida em Cristo Jesus. E ao partir do momento que recebem essa nova vida, eles têm a certeza da salvação. Essa é a mensagem nossa. Tudo que nós falamos hoje, de uma forma bem resumida. Mas o que, então, talvez você possa perguntar, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Se a obra da salvação é algo que é soberano, depende de Deus, o que eu posso fazer? Você pode ouvir nessa noite o chamado de Deus e responder esse chamado de Deus. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu quem você é e o que você precisa, essa noite é a noite oportuna para você ouvir esse chamado. Como pregador e de todo aquele que conhece Jesus Cristo, é pregar a mensagem de Jesus. O primeiro sermão de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus disse para todos os que estavam ouvindo ele: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se
e passe a viver. Versículo 9 a 10. Esse texto é muito precioso. Presta atenção em como ele expressa umas verdades tão importantes para nós. Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus, que Deus o ressuscitou dentro. Só, meus irmãos, como é simples e fácil. Logicamente que só vai fazer isso quem Deus escolheu, quem Deus chamou. E quem o Espírito Santo está nesse momento falando e ministrando. Mas olha, Jesus é Senhor. E crê no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por que isso é importante? Porque a obra redentora de Cristo e não ressuscitado, muitos religiosos morreram. Muitos líderes de religiões morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. E a sua obra salvífica, ela é baseada na sua morte e ressurreição. Por isso você precisa confessar com a tua boca. Por isso você precisa crer com o teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E você pode fazer isso nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E eu quero convidar você para orar nessa noite. Baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E se você entendeu essa mensagem, e nessa noite você quer responder ao chamado de Cristo, se arrepender dos seus pecados e pela fé crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você pode fazer isso nessa noite.